Tudo começou em uma tarde cinzenta e chuvosa, quando Clara, uma mulher em seus 30 e poucos anos, despertou de um breve cochilo no sofá da sala. O som da chuva, que geralmente era um consolo, naquela ocasião parecia carregar uma inquietação estranha. As gotas martelavam a janela num compasso quase hipnótico, como se cada estalo lembrasse das pendências que vinha ignorando em sua vida. Clara sentia o peito apertado, como se o peso do mundo estivesse empilhado sobre seus ombros. Esfregou os olhos e percorreu o ambiente com o olhar. O apartamento, embora pequeno, transbordava em desordem. Livros empilhados, roupas misturadas largadas sobre a poltrona, louça acumulada na pia e caixas esquecidas nos corredores. A bagunça física era o espelho perfeito da confusão silenciosa que crescia dentro dela. Além da desordem visível, pairava no ar uma sensação densa, um aviso silencioso de que, se nada fosse feito, algo ainda pior poderia se aproximar. Havia meses que Clara percebia uma mudança em seu ânimo. Atividades que antes a enchiam de alegria, como caminhar pelo parque, ouvir músicas animadas ou mergulhar na leitura de seus livros favoritos, agora pareciam cinzentas, sem vida. Ela se sentia drenada, incapaz de localizar a origem de tanto cansaço. Somado a isso, havia uma energia pesada em casa, uma opressão em cada cômodo que a impedia de relaxar. No dia anterior, a avó de Clara, Dona Sofia, lhe telefonara. Conhecida por sua fé sólida e suas palavras cheias de sabedoria, Dona Sofia lhe deu um conselho direto e cheio de amor. Minha filha, limpe, organize e ore. Afaste tudo aquilo que traz ruína para a sua vida. Cuidar da casa e da alma é essencial. Somos templo do Espírito e tudo que nos cerca precisa ser cuidado. Naquele momento, Clara ouviu, mas não levou a sério. Parecia apenas mais um conselho entre tantos que ouvirá a vida inteira, típico de famílias profundamente religiosas. Contudo, naquela tarde chuvosa, ao despertar e ver a dimensão do caos que reinava ao seu redor, uma força invisível a impulsionou a seguir as palavras da avó. Sem muito a perder, decidiu começar. Pegou os produtos de limpeza e foi direto ao banheiro, esfregando cada azulejo, cada canto. Enquanto limpava, se lembrava dos tempos em que receber amigos era uma alegria. Risos, conversas animadas, momentos que agora pareciam tão distantes. Quando concluiu a limpeza da cozinha, sentiu os ombros relaxarem um pouco, como se parte do peso escorresse pelo ralo junto com a água suja. Seguiu para a sala, recolhendo roupas, descartando papéis antigos, eliminando o que já não servia. Cada objeto descartado parecia arrancar também uma ansiedade de dentro dela. No quarto, precisou reunir coragem. Ali, a bagunça era ainda maior. Respirou fundo, recordando o conselho de Dona Sofia: limpar, organizar e orar. Durante a arrumação, encontrou um diário antigo da adolescência. Folheando suas páginas, deparou-se com orações escritas com a esperança típica da juventude e bilhetes de amigos que a lembravam de sua força interior. As lágrimas desceram silenciosas. Era como se reencontrasse uma versão esquecida de si mesma, cheia de sonhos e fé. Ao finalizar a organização do quarto, já era noite. Tomou um banho longo, como se desejasse lavar não apenas o corpo, mas também a alma. Decidida, sentou-se na sala recém-organizada, acendeu uma vela perfumada e, com a luz tremeluzente iluminando o rosto, orou em voz baixa: Senhor, estou cansada e perdida. Limpei meu lar, mas também quero limpar meu coração. Afasta de mim tudo que traz ruína e enche este espaço com tua paz. Ao terminar, uma leveza diferente se espalhou pela casa. Não era mais o silêncio tenso de antes, mas um silêncio acolhedor, como um abraço invisível. Nos dias seguintes, Clara começou a notar pequenas transformações. Acordava mais disposta, abria as janelas para a luz do sol invadir o espaço, preparava seu café com calma e cuidava de si mesma com mais carinho. Antes de dormir, orava, agradecendo por cada pequena vitória. Mas sabia que afastar a ruína não se limitava à faxina física. Era necessário também rever relacionamentos e hábitos. Pensou em Vinícius, um amigo de longa data que a procurava apenas para desabafar seu problema e nunca oferecia apoio em troca. Decidiu, com muita dor no coração, impor limites. Marcou um café e, com toda a gentileza possível, explicou que precisava cercar-se de boas energias. Vinícius, sentindo-se ofendido, afastou-se. Clara chorou,
mas sabia que era preciso proteger sua nova fase. Adotou também o hábito de escrever num caderno de gratidão, registrando 3 motivos diários para agradecer, mesmo que fossem simples. Aos poucos, seu olhar para a vida foi mudando. Com o tempo, Clara se sentiu genuinamente bem. A casa limpa, a alma leve e a fé renovada. Passou a frequentar um grupo de oração no bairro, onde conheceu Luana, uma jovem cheia de paz, mesmo enfrentando dificuldades. Tornaram-se amigas e juntas compartilhavam rituais de fé e esperança. Um dia, no grupo, ouviu uma frase que ecoou em seu coração: liberte-se do que não te faz crescer. Percebeu que sua jornada de transformação tinha sido exatamente isso: libertar-se para florescer. Quando a empresa em que trabalhava anunciou demissões, Clara, diferente de antes, não se desesperou. Recebeu a notícia com tristeza, chorou, mas logo se lembrou de seu antigo sonho: abrir seu próprio espaço de beleza. Com o incentivo de Dona Sofia, Clara mergulhou de cabeça, fez cursos, aprendeu marketing digital, adaptou sua sala para atender clientes em casa e começou a cortar cabelos, cuidar da autoestima das pessoas, sempre misturando beleza exterior com cuidado interior. O sucesso veio de forma natural. O pequeno salão improvisado tornou-se conhecido. Os clientes sentiam algo diferente ali. Não era só o corte, era o ambiente de paz que Clara conseguia transmitir. Mais tarde, convidou Luana para ser sua parceira. Luana cuidaria de maquiagem e unhas. Juntas, abriram um salão chamado Raio de Luz. Cada detalhe do lugar foi preparado com carinho, sempre acompanhadas de oração. A jornada trouxe desafios financeiros, familiares, emocionais, mas Clara aprendeu que sempre que a bagunça ameaçava voltar, bastava parar, limpar, organizar e orar. Era um ciclo constante de renovação. Clara também reencontrou Vinícius, agora mudado. Entendeu que afastar a ruína não era excluir pessoas, mas dar a elas a chance de recomeçar se quisessem. O salão Raio de Luz prosperou. Tornou-se um refúgio para aqueles que buscavam mais do que beleza. Buscavam paz, acolhimento, esperança. A história de Clara nos ensina que limpar, organizar e orar não são atos banais. São decisões profundas de vida. Quando nos dispomos a tirar a bagunça, material ou emocional, abrimos espaço para que algo novo e maravilhoso nasça. E se você, ao ler esta história, se sentiu tocado, lembre-se, ainda hoje é possível dar o primeiro passo. Escolha um canto para limpar, um hábito para mudar e uma prece para fazer. O resto, o divino se encarrega de guiar. Porque a ruína, afinal, nunca é o fim. Ela pode ser apenas o anúncio de um lindo recomeço. Algum tempo depois, já com o raio de luz em pleno funcionamento, Clara sentia que a vida lhe sorria de um jeito novo. Cada manhã ao abrir o salão, era como se abrisse também uma nova janela para a esperança. O ambiente exalava serenidade, a música suave, os sorrisos sinceros, as orações silenciosas feitas nos bastidores. Tudo conspirava para que aquele espaço se tornasse um verdadeiro refúgio para quem cruzasse sua porta. Patrícia, ou melhor, Luana, sua parceira de jornada, havia encontrado ali também um recomeço. Conseguiu sair da casa conflituosa dos pais, alugando seu primeiro cantinho próprio, um pequeno apartamento acolhedor perto do salão. Curiosamente, assim que Luana organizou sua vida pessoal, seus pais também começaram a mudar, procurando ajuda para resolver suas diferenças. Era como se a cura de uma pessoa se derramasse silenciosamente sobre todos ao redor. Enquanto isso, Clara mantinha uma disciplina quase sagrada. Uma vez por semana, dedicava um dia inteiro para fazer uma faxina geral em seu apartamento. Limpava cantos esquecidos, organizava armários, lavava cortinas, renovava a energia com oração em cada cômodo. Sabia que aquele ritual não era apenas físico, era uma maneira de manter o espírito em sintonia com o que era bom e verdadeiro. Mesmo a vizinha, Dona Felícia, que antes parecia azeda e ranzinza, notou a transformação. Um dia, curiosa com a movimentação de caixas, produto de beleza e cadeiras novas, abordou Clara no corredor, perguntando o que estava acontecendo. Com um sorriso aberto, Clara contou sobre o salão e sobre como reorganizar a vida havia reaceso seus sonhos. Dona Felícia, impressionada, visitou o raio de luz para cortar o cabelo e saiu de lá transformada, elogiando não apenas o visual renovado, mas principalmente o ambiente acolhedor.
E assim, aos poucos, aquele salão se tornou mais do que um negócio. Tornou-se um ponto de luz na vizinhança. Sempre que alguém perguntava o segredo do sucesso, Clara respondia com simplicidade: é fácil, limpe, organize e ore, e afaste tudo o que traz ruína. Ela enfatizava que não era só sobre limpar o chão ou arrumar gavetas, era, principalmente, sobre limpar sentimentos negativos, reorganizar prioridades, buscar força no que é divino. Alguns meses depois, Clara quis fazer algo especial. Convidou Dona Sofia para conhecer pessoalmente o raio de luz. A avó, com o olhar emocionado e as mãos trêmulas, passeou entre as cadeiras e espelhos, admirando o espaço que sua neta havia construído com tanto amor. Parou no centro do salão e, em voz alta, fez uma oração. Senhor, abençoe este lugar. Que ele seja sempre um porto de consolo para quem chega cansado, um sopro de esperança para quem entra cabisbaixo. Que cada fio de cabelo cortado aqui seja a libertação de uma dor. Que nunca falte luz, coragem e fé para Clara, para Luana e para todos que atravessarem essas portas. As palavras tocaram a todos os presentes, arrancando lágrimas sinceras. Naquele mesmo dia, entre os rostos conhecidos que prestigiaram a pequena celebração, apareceu também Vinícius, o velho amigo que um dia saíra da vida de Clara em meio a mágoas. Mas ele não era mais o mesmo. Trazia um sorriso tímido, flores nas mãos e um olhar humilde. Com voz embargada, agradeceu por Clara nunca ter desistido dele, mesmo quando suas atitudes não mereciam. Contou que, inspirado pela mudança dela, decidiu buscar ajuda para lidar com suas feridas emocionais, e que agora começava, finalmente, a reconstruir a própria vida com esperança. Clara compreendeu, mais uma vez, que afastar o que traz ruína não significa abandonar pessoas, mas sim dar-lhes espaço, quando elas estiverem prontas, estender a mão novamente. A história dela era uma prova viva de que quando a gente decide limpar não apenas a casa, mas a alma, organizar não apenas os móveis, mas os sentimentos, e orar não apenas com palavras, mas com coração sincero, a transformação acontece, por dentro e por fora. A partir daquele dia, Clara entendeu que sua missão era maior do que ela imaginava. Era levar às pessoas a mesma oportunidade de renovação que um dia a resgatou. E assim, no pequeno raio de luz, a cada fio de cabelo cortado, a cada conversa acolhedora, a cada oração silenciosa, um pedaço de mundo se tornava melhor. Nos meses seguintes, o raio de luz cresceu de forma orgânica, quase como uma planta que se fortalece pela raiz e floresce devagar, mas com vigor. Clara e Luana decidiram que era hora de ampliar o espaço. Conseguiram alugar a sala ao lado do salão. Com muita determinação e trabalho duro, abriram uma pequena área para cursos rápidos de beleza e autocuidado. A ideia não era apenas ensinar técnicas de maquiagem, manicure ou corte de cabelo. Era ensinar o que elas haviam aprendido na prática. Que o cuidado externo é importante, mas o verdadeiro segredo está no cultivo interno da fé, da organização e da serenidade. As oficinas começaram de maneira tímida, com poucas alunas. Clara e Luana ensinavam com simplicidade, misturando técnicas práticas com momentos de reflexão. Ao final de cada aula, separavam alguns minutos para uma oração, uma palavra de encorajamento ou simplesmente para que cada participante pudesse compartilhar uma vitória ou uma dificuldade. Era impressionante ver como mulheres de diferentes idades se emocionavam ao perceber que estavam, de fato, cuidando de si mesmas pela primeira vez em muito tempo. Algumas choravam ao contar que, ao arrumar a casa, tinham sentido ânimo para arrumar também seus sentimentos. Outras relatavam mudanças surpreendentes em seus lares e relacionamentos. Clara assistia a tudo com o coração em festa. Sentia que estava exatamente onde deveria estar, cumprindo um propósito que ultrapassava qualquer expectativa que um dia ousara ter. E foi numa dessas tardes de oficina que conheceu Helena, uma senhora de 60 e poucos anos, que chegou cabisbaixa, vestindo roupas escuras, com o olhar pesado. Durante a roda de conversa, Helena revelou que se sentia inútil desde que se aposentara. Disse que vivia trancada em casa, assistindo a vida passar pela janela. Clara, com a delicadeza que lhe era natural, convidou Helena para ser voluntária no salão, ajudando a organizar materiais, a arrumar as mesas das oficinas, a servir um chá para as participantes. No início, Helena hesitou, mas aceitou. Pouco a pouco, aquela mulher tão retraída foi se abrindo.
Trouxe receitas de chá caseiro, ensinou truques de costura para as meninas mais jovens, começou a chegar ao raio de luz antes mesmo do horário combinado, ansiosa para ajudar. O brilho que voltava aos olhos de Helena era uma das maiores recompensas que Clara poderia desejar. Enquanto isso, o salão também se tornava conhecido entre os homens do bairro. Alguns vinham apenas para cortar o cabelo, outros acabavam se abrindo sobre suas angústias e desafios. A filosofia de acolhimento, sem julgamentos, espalhava-se como perfume no ar. Clara percebeu que o raio de luz havia se tornado mais do que um local de estética. Era um refúgio, uma família, um centro de renascimento pessoal. Ainda assim, a vida continuava testando a sua fé e perseverança. Certo dia, uma forte tempestade atingiu a cidade. A ventania arrancou parte da fachada do prédio e a água invadiu o salão. Clara chegou cedo na manhã seguinte. Ao abrir a porta, o coração apertou ao ver o chão alagado, cadeiras derrubadas e parte dos equipamentos danificados. Por alguns minutos, sentiu vontade de desabar. As lágrimas encheram seus olhos. Mas, como se ouvisse a voz de Dona Sofia ecoando em seu coração, respirou fundo e disse a si mesma: limpe, organize e ore. Afaste tudo que traz ruína. Com a ajuda de Luana, de Helena, de clientes amigos e até de vizinhos solidários, colocaram as mãos na massa. Limparam, secaram, reorganizaram. O grupo de oração que Clara frequentava apareceu para fazer uma corrente de fé, orando em cada canto do salão. Aquela adversidade, em vez de destruir, uniu ainda mais as pessoas. Na semana seguinte, fizeram uma reinauguração simbólica. Foi emocionante. Clara percebeu que o salão, mais uma vez, renascia, assim como ela havia renascido tantas vezes. Enquanto tomavam um café depois do evento, olhando pela grande janela por onde entrava a luz dourada da manhã, Clara refletia sobre a caminhada até ali. Recordou o sofá bagunçado, o apartamento desorganizado, a alma cheia de cansaço daquele dia chuvoso, anos atrás. Quantos ciclos já havia encerrado, quantos recomeços já havia vivido e, com um sorriso calmo no rosto, sussurrou para si mesma: não importa quantas vezes a vida tentar me bagunçar, enquanto eu souber limpar, organizar e orar, sempre haverá a luz. E ali, naquele instante, Clara soube, com toda a certeza do coração, que o raio de luz não era apenas um salão de beleza. Era um santuário de recomeços. O raio de luz continuava florescendo dia após dia. O salão, que nascerá como um pequeno espaço de renovação pessoal, agora irradiava tanta vida e esperança que começou a chamar a atenção da comunidade. Certo dia, enquanto atendia uma cliente, Clara recebeu um convite inesperado. Era uma carta simples, mas carregada de significado. Um grupo comunitário do bairro organizaria uma feira de serviços gratuitos e a convidá-lo para dar uma pequena palestra sobre autoestima e renovação interior. A princípio, Clara hesitou. Falar em público nunca fora seu forte. O medo da exposição, das palavras travarem, do nervosismo, a paralisava por dentro. Mas, ao recordar quantas vezes vencera seus próprios limites, quantas vezes, mesmo tremendo, decidiu agir, sentiu que deveria aceitar. Na semana do evento, Clara preparou sua fala com carinho. Não queria apenas ensinar truque de beleza, queria compartilhar aquilo que realmente transformava vidas, a prática de limpar, organizar e orar. No dia marcado, subiu ao pequeno palco montado no centro comunitário. As mãos suavam, o coração acelerava. À sua frente, dezenas de rostos aguardavam, atentos. Respirou fundo, sorriu e começou: talvez você tenha chegado aqui hoje se sentindo em ruínas. Eu entendo, eu também já estive assim. A boa notícia é que ruínas não são o fim. Elas podem ser o terreno perfeito para a reconstrução. Clara contou sua história com honestidade, da tarde chuvosa em que despertou no meio da bagunça até o nascimento do raio de luz. Falou sobre como limpar a casa tinha limpado também suas feridas emocionais, como organizar objetos tinha trazido clareza mental, como a oração a havia mantido firme quando tudo parecia perdido. Conforme falava, via lágrimas discretas rolando em alguns rostos. Pessoas emocionadas, tocadas não apenas pela história, mas pela verdade que ecoava em cada palavra. Não subestimem o poder dos pequenos recomeços. Cada gaveta organizada,
Cada oração sincera, cada escolha de afastar o que não nos faz bem, é um passo a mais rumo à liberdade e à felicidade. Aplaudida de pé, Clara desceu do palco sentindo o coração leve, cheio de gratidão. Naquela mesma noite, sentada em sua poltrona preferida, refletia sobre como a vida, quando guiada pela fé, tem o poder de surpreender de formas que jamais poderíamos planejar. Poucos dias depois, começaram a chegar ao salão novas clientes, mulheres que haviam ouvido sua palestra e que, mais do que um corte de cabelo, buscavam renovar suas almas. O Raio de Luz tornou-se também um ponto de apoio emocional. Organizavam encontros semanais de conversa sobre autocuidado, fé e fortalecimento interior. Não eram reuniões religiosas, mas momentos de escuta, de acolhimento, de partilha sincera. As transformações eram visíveis. Pessoas que entravam cabisbaixas saíam sorrindo. Mulheres que se sentiam invisíveis reencontravam sua beleza. Homens que carregavam culpas antigas aprendiam a se perdoar. Clara entendia cada vez mais que sua missão não era apenas estética, era transformacional. Foi assim que, um ano depois, recebeu outra proposta: escrever um pequeno livro contando sua história. Um editor local que participará da feira comunitária a procurou, dizendo que se emocionara com suas palavras e acreditava que muitos outros poderiam se inspirar nelas. Depois de refletir, orar e conversar com Luana e Dona Sofia, Clara aceitou. Durante semanas, escreveu com a mesma simplicidade e verdade que guiavam sua vida. O livro se chamaria Raio de Luz. Limpe, organize, ore e renove sua vida. Era um testemunho vivo de que a fé, a coragem e a ação podem transformar absolutamente qualquer cenário, por mais bagunçado, escuro ou quebrado que pareça. O lançamento do livro foi realizado, é claro, no salão, o lugar onde tudo começara. Clientes, amigos, vizinhos, conhecidos e até desconhecidos vieram celebrar aquela nova conquista. Dona Sofia, emocionada, discursou brevemente, dizendo: "Esta menina me ouviu. Esta menina teve fé. E agora, esta menina acende luzes em muitos corações." E Clara, com lágrimas nos olhos, abraçou sua avó e sussurrou: "Foi você que me ensinou o segredo que mudou minha vida." Naquela noite, enquanto apagava as luzes do salão depois da festa, Clara olhou para o raio de luz iluminado apenas pelo brilho suave da rua e fez uma última oração: "Senhor, obrigado por me ensinar que toda bagunça pode virar bênção quando entregamos nas tuas mãos. Que eu nunca me esqueça, limpar, organizar e orar." E assim, Clara seguia sua jornada, inspirando, renovando, acolhendo, provando que mesmo a mais escura das tempestades pode abrir caminho para os mais belos raios de luz. E que cada um de nós, assim como ela, pode recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Alguns anos passaram desde aquele dia em que Clara, movida pela coragem e pela fé, decidiu mudar sua vida. O raio de luz prosperava mais do que ela poderia imaginar. Não apenas como um salão de beleza, mas como um verdadeiro santuário de acolhimento, onde pessoas chegavam em busca de autoestima, de paz, muitas vezes, de um novo começo. Clara agora também ministrava palestras em escolas, igrejas e centros comunitários, sempre levando sua mensagem simples, mas poderosa: limpe, organize, ore e permita que a luz entre na sua vida. Luana, sua fiel amiga e parceira, seguiu ao seu lado em todas as jornadas. Dona Sofia, embora mais velhinha, seguia firme, sendo a inspiração silenciosa por trás de cada passo de Clara. E o raio de luz continuava sendo esse ponto de esperança para todos que passavam por lá. Em uma tarde ensolarada, Clara organizou um evento especial no salão. Uma tarde de gratidão. Clientes, amigos e familiares lotaram o espaço, que estava todo decorado com flores e luzes suaves. Clara subiu num pequeno degrau improvisado. Emocionada, disse: "Se um dia você olhar ao seu redor e só enxergar bagunça, cansaço e tristeza, lembre-se de que a mudança começa com um gesto simples. Limpe, organize, ore, afaste tudo que traz ruína e abra espaço para o novo. Se eu conseguir, você também pode conseguir. A ruína não é o fim, ela é o início da reconstrução." E com os olhos brilhando, concluiu: "Se essa história tocou seu coração, eu te convido a fazer parte dessa corrente de luz. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com quem você ama e deixe aqui nos comentários o seu relato, sua experiência ou mesmo uma palavra de esperança.
Juntos, podemos espalhar mais luz, mais fé e mais coragem pelo mundo. Lembre-se sempre, nunca é tarde para recomeçar. E então, sob aplausos, abraços apertados, Clara sorriu, certa de que a sua missão estava apenas começando. Porque, enquanto houver uma alma disposta a limpar, organizar e orar, sempre haverá esperança de renovação.